Boa noite, povo de Deus. Eu estou aqui novamente para fazer mais um vídeo, falar um pouquinho mais sobre esse livro que me inspira, que inspira muitos no mundo, esse livro que rege uma nação inteira, que rege um povo inteiro e que nos norteia no nosso dia a dia para com o Senhor. Hoje vou estar falando do livro do profeta Amós, no capítulo 4. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gigal, e multiplicai as transgressões a cada manhã. Trazei o vosso sacrifício de 3 em 3 dias, os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Irmãos, na realidade, essa passagem do livro de Amós, capítulo 4, é uma passagem de repreensão, uma passagem muito forte, uma passagem para o povo de Deus, falando um pouquinho sobre a vida do profeta Amós. O profeta Amós, ele não era filho de profeta, ele era um boiadeiro e colhedor de figos, de sicômoros, né, que eram figueiras bravas. Amós foi enviado para profetizar para Israel, porque ele entendia muito bem o que era o fruto de uma figueira brava. Falando um pouquinho sobre o sicômoro é aquela mesma figueira que o Zaqueu subiu para ver Jesus lá em Samaria. Essa figueira, que é chamada sicômoro, ela produz um figo que ele não consegue ser comestível, ele é chamado de figueira brava. Para ele ser comestível, você precisa arrumar um material pontiagudo e riscar o figo, para que ele dê um pouco de doce, um pouco de sabor. Então, traduzindo isso para a vida de Amós, Amós é aquele que ia riscar Israel, para que às vezes se adocicasse um pouco, tivesse sabor na presença de Deus. Amós estava profetizando no reinado de Jeroboão II, não aquele Jeroboão onde foi entregue às tribos foi dividida as tribos de Israel e a tribo de Judá, né? Esse é o Jeroboão II, que reinou durante 40 anos, ou aproximadamente isso, e Israel se tornou muito próspero no reinado dele, porque fala que Deus teve pena de Israel, e ainda não tinha pensado em extirpar o nome de Israel, então ele teve pena de Israel, e resolveu fazer com que Israel tivesse no reinado de Jeroboão um contentamento maior, tivesse muita fartura, e foi muito crescimento nesse reinado. Então o povo de Israel experimentou uma abundância muito grande de tudo. Só que mesmo nessa abundância de tudo, o povo de Israel oprimia os pobres, era um povo que cometia muita injustiça, cometia muita coisa ruim, muita opressão, quando no início ali, que falava como as vacas de Bazã, era algo assim direcionado para as mulheres, que eles estavam de uma forma muito ruim tratando o povo de Deus, tratando os pobres da cidade, de uma forma muito egoísta, uma opressão muito grande. Então Deus estava alertando ali, mas alertando todo o restante do povo de Israel. Agora é interessante que Deus usou ali duas passagens ali, ele falou de Betel e Gilgal, onde ele disse que deixou o povo passar fome, onde ele deixou o povo ficar com os dentes limpos, onde chovia sobre uma cidade e outra não, onde o povo ia atrás de água em outras cidades, não conseguia matar sua sede. Deus estava alertando o povo o seguinte, que se convertesse para voltar para ele, porque ia ter um julgamento. Deus está sempre alertando o povo, Deus está sempre avisando. E se a gente parar para olhar um pouquinho na palavra de Deus, por que Deus escolheu justamente, o profeta usou essas duas cidades, Betel e Gilgal? Duas cidades importantíssimas. Betel, se os irmãos olharem lá em Gênesis, eu acho que é Gênesis 28, é onde Jacó ele se deitou, quando ele estava fugindo
para a casa de Labão, seu tio, Jacó se deitou sobre uma pedra e ele teve um sonho. O sonho onde apareceu, tinha uma escada que levava até o céu, onde os anjos de Deus entravam e saíam. E Jacó, nesse sonho, Deus nesse sonho se revelou a Jacó, dizendo para ele que ele era o Deus de Abraão, e prometeu dar aquela terra para a descendência de Jacó. E isso tudo vai estar em Gênesis 28, do 12 a 17. E justamente no versículo 17, Jacó disse assim: quão temível é este lugar, e é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, na realidade, Betel significa a casa de Deus, a porta dos céus. Significava isso para o povo de Israel. O povo de Israel dá muita importância a esses acontecimentos, e a Bíblia deixou isso citado justamente para dar importância. Então, o povo começou a provocar cada vez mais transgressões. Eles levavam oferta do que era vedado, isso não era permitido. Eles gostavam de publicar as suas ofertas, publicar, ou seja, mostrar para todo mundo que estava ofertando, que estava fazendo ritos religiosos, mas o coração estava longe de Deus, muito longe de Deus. E justamente no local onde Deus escolheu um nome tão bonito, que é a casa de Deus, onde deu esse sonho para Jacó. Isso hoje tem que ficar muito alerta para nós também. A igreja está passando por um processo, a igreja está sempre num processo, é um processo de santidade, mas às vezes nesse processo também pode haver quedas de muitos, e Deus tem alertado ultimamente a igreja. Nós estamos vivendo hoje uma igreja, tem sim muita gente buscando a Deus em adoração, em espírito, em verdade, mas tem muita gente correndo atrás de outras coisas que não é de Deus. Tem muita gente querendo proclamar, tocar trombeta do que fazem, das esmolas que dão, do bem que fazem, quando é necessário apenas buscar a Deus e continuar fazendo. Isso era o que Deus estava desejando. A igreja hoje também está passando por um problema muito sério. A igreja atual, a que eu pertenço hoje, que eu falei igreja de Cristo, não igreja placa, a igreja em que eu fui chamado hoje, a minha vivência, porque se Jesus não voltar, eu vou partir, a nova descendência vai estar na igreja muito parecida, que vai ser o que nós deixarmos para a próxima. A igreja que veio antes de nós, a igreja que buscava incessantemente oração. Hoje a igreja não busca tanto. Tomara que a nossa geração consiga reverter isso, para que a próxima geração pegue mais fogo, para que haja uma colheita muito grande de almas para o Senhor. É isso que nós temos que estar sempre pensando. E além de Betel, por que Gilgal? Gilgal, se vocês verem lá em Josué, capítulo 5, versículo 9, o Senhor disse assim a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Quando o povo antigo no deserto morreu durante 40 anos, que conhecia a guerra, e aquele novo povo ia entrar na terra de Canaã, ele entrou ali em Gilgal. E ali em Josué, capítulo 5, do versículo 10 a 12, a Páscoa foi celebrada. Foi celebrada a Páscoa, comeram do fruto da terra, e ali também, no dia seguinte à celebração da Páscoa, cessou-se o maná. Então era algo extremamente importante para o povo de Deus. E o povo de Deus deveria dar muitas honras a Deus, dar muitas glórias a Deus por aqueles lugares. E justamente nesse lugar, onde tinha ali, depois de Israel, o rei Israel veio se chamar rei de Samaria, e daí que veio a história de que os samaritanos e os judeus não se davam, mas no início os samaritanos também eram judeus, tá? Era um povo hebreu também, só que eles não se davam entre os judeus e os samaritanos, houve uma diferenciação. Os samaritanos é esse povo aqui que Deus repreendeu, E os judeus eram um povo de Judá, da tribo de Judá e Benjamim, e os samaritanos todo o reino de Israel do norte, eram as outras 10 tribos que Deus tirou da mão do filho de Salomão. Nós temos que ficar muito atento com isso. Deus vai nos levar para locais de bonança. Eu tenho passado isso hoje na minha vida. O local de bonança, o local de muita fartura, quando a gente recebe de Deus, não é para se afastar e transgredir contra Deus. Eu tenho vivido isso na minha carne hoje. Deus tem me dado mais bonanças, Deus tem me dado fartura em todas as áreas, na área familiar, na área profissional, mas eu não posso esquecer de Deus. A igreja hoje é uma igreja de muita abastança, a igreja brasileira, principalmente falando.
Ela é uma igreja muito rica, de muito dinheiro. Só que o dinheiro não pode mover a igreja. Nós não vivemos em prol disso. Porque dinheiro não compra dons espirituais. Dinheiro não compra unção. Dinheiro, ele não pode ser o fim, ele é o meio. A igreja hoje, muitas igrejas hoje têm usado o dinheiro como fim. O fim de tudo que fazem é para obter dinheiro. Não, tudo que nós fazemos é para obter almas para Jesus. Então podemos até usar o dinheiro, mas não com essa finalidade de meta o dinheiro. A igreja rica hoje no Brasil, a igreja rica no mundo, ela tem que repensar seus princípios. Você não vai comprar dons espirituais com dinheiro. É impossível. Jesus disse assim: comprai dos céus, comprai de mim ouro refinado, onde a prata não rói e o ladrão não rouba. Esse ouro dos céus, ele vem de Deus, é unção, é poder, é comunhão. Eu classificaria o principal ouro do céu hoje, para mim, para o Arlindo, não é poder, não é unção, é comunhão. Porque se você não tem comunhão, você não tem unção. Se você não tem comunhão, poder, ninguém tem poder. O poder vem todo de Deus, ele vem todo do Espírito Santo. Então, se você não tem comunhão, você não tem nada. Então, a principal moeda é comunhão. A principal moeda é a sede pela comunhão. É a busca de Deus, é a busca do seu dia a dia. E aí Deus vai te usar. Mas ele vai repreender. Como ele repreendeu Amós, como ele usou Amós para repreender Israel, que estava se desviando no tempo de bonança, ele também tem usado pessoas para repreender a igreja dele nesse tempo de bonança. A igreja está passando por um momento muito constrangedor, onde vemos em nossos meios escândalos de corrupção, escândalos de brigas por poder, escândalos de todas as formas. Era necessário que isso acontecesse, para que os que fossem puros se purificassem ainda mais, e os que fossem sujos se sujassem ainda mais. Nós só temos que estar sempre atentos ao seguinte: caminhemos. Ainda existe muita gente de Deus ainda, e existe muitos que Deus vai trazer ainda, pessoas que vão viver o melhor de Deus, que vão fazer de tudo para viver perante Deus. Nós não podemos desanimar. Uma época ruim não é motivo de desânimo. Uma época de ruim que eu digo de busca, porque hoje é uma época muito boa, todo mundo tem seu carro na porta, todo mundo tem ou sua moto, ou seu meio de locomoção, ou tem a facilidade, a grande maioria tem essa facilidade, uma pequena parcela da população não tem acesso a isso, infelizmente que deveria ter, mas hoje nós temos muita abastança, e essa abastança de entretenimento financeira, às vezes tem nos afastado dos caminhos do Senhor. E é isso que Deus estava alertando para o povo de Israel, e é esse mesmo alerta que fica para a igreja nos tempos de hoje. A sua abastança, você pode colher o melhor da comunhão com a sua família, sem largar Deus de mão. Você pode ter a melhor comunhão com a comunidade, mas você nunca pode deixar o seu momento devocional, o seu momento de estar com Deus, o seu momento de caminhar com Deus. É isso que nós temos que estar atentos. O momento de abastança é o momento que nós devemos buscar mais, um momento de cuidado redobrado, um momento de abastança de diversão, devemos abrir mão de algumas coisas para ter um tempo com Deus. Um momento de abastança de financeira, devemos abrir mão às vezes de usufruir do dinheiro para ter tempo com Deus. Devemos usar o dinheiro como meio para buscar a Deus, como meio para glorificar a Deus, e não como meio de nos afastarmos de Deus e de provocarmos cada vez mais a ira de Deus sobre o mundo. Aproveite esse tempo de abastança e de bonança para suprir o seu celeiro de coisas do alto, porque virá momentos de escassez. E esse momento de escassez você está firme na rocha, naquele que te mostrou através do Evangelho, através da Bíblia. Deus ele vai ser misericordioso com quem buscar a Ele. E infelizmente aqueles que retrocederem, Deus diz: minha alma não tem prazer neles. Infelizmente, os que retrocederem não têm um caminho bom. Eu vou deixar esse alerta por aqui, até estar fazendo o próximo vídeo. Obrigado pela paciência de me ouvir mais uma vez, e já estaremos falando de novo.